Graça e paz, meu nome é Daniela Pereira. Hoje eu vim aqui trazer o meu testemunho para o canal Semeando Vida. A minha história, ela tem muitos testemunhos, muitas coisas que Deus fez na minha vida, a qual eu gostaria de compartilhar com as pessoas para que muitas pessoas que talvez estejam passando pelas mesmas dificuldades que eu passei, possam ter esperança e acreditar que existe um Deus que é bom em todas as coisas, Ele nos guarda e nos protege e nos livra quando nós confiamos nele. Sou casada há mais de 20 anos. Quando eu me juntei com meu marido, que na época era meu namorado, a gente foi morar junto. Era eu, ele, meu sogro. Nós não éramos casados, vivíamos apenas junto. E eu já venho de uma família de cristã desde berço já. Meu pai e minha mãe se converteram quando eu tinha apenas 2 anos de idade. E desde aquela época ali em diante eu cresci dentro de igrejas, ouvindo a palavra, ouvindo ensinamentos, eu e os meus irmãos. E quando eu conheci o meu marido, que na época era meu namorado, agora meu esposo, eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor. Fui morar junto com ele, a gente não casou. A gente vivia uma vida de altos e baixos. Havia momentos que nós estávamos bem, havia momentos que nós estávamos sempre brigando, sempre tinha uma discórdia dentro daquela casa. Meu sogro sempre foi um segundo pai para mim, sempre nos ajudou, sempre nos deu conselho, permitiu que nós fôssemos morar junto com ele. Naquele tempo ali passou a ser quase um pai e 2 filhos, porque ele cuidava muito de nós. E com esse tempo a gente tinha muitas brigas no nosso relacionamento. Foi quando então eu engravidei da minha primeira filha. E naquele momento ali, o nascimento dela foi um divisor de águas, foi trazendo mudanças para o nosso relacionamento. Nós começamos a nos dar melhor por causa do nascimento da nossa filha. Nós vimos que ela nasceu perfeita, era um bebê muito bonito, era uma criança linda, e aquilo ali nos fez nos aproximar mais um do outro. As brigas não acabaram, mas foram cessando, foram diminuindo por causa da questão do nascimento da nossa filha. E através daquilo ali, eu entendo que Deus ele tem os seus propósitos. Através do nascimento dela, Deus trouxe ali uma mudança na nossa vida, que a partir daquele momento ali, eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu comecei a frequentar uma igreja perto da minha casa, onde eu ia todas as quarta-feiras e levava a minha filha, que na época tinha 3 anos de idade. E eu me lembro que no início foi bem difícil, porque como ela era pequena, geralmente as crianças não param muito quietas nos cultos, porque elas não entendem. E ali foi muito difícil, aquilo ali foi muito usado, aquilo ali aconteceu muito por questão de propósito de eu desistir de frequentar, de continuar congregando, de continuar orando. E eu me lembro que Deus colocou na minha vida também, a minha irmã também, que já estava frequentando a igreja. Ela foi um canal de bênção na minha vida, porque ela se prestou, ela se doou para me ajudar, porque eu me lembro até hoje que eu disse para ela que eu não ia mais, que eu ia desistir de continuar indo na igreja, porque não tinha como, eu não conseguia prestar atenção na palavra, porque eu tinha que dar atenção à minha filha, que era pequena. E então aquilo ali começou a me deixar fraca, e eu falei, eu não vou mais na igreja, porque eu não estou conseguindo prestar atenção na palavra, então do que adianta eu continuar indo? Então essa minha irmã se fortificou, não desiste, continua indo, eu te ajudo com a sua filha, eu te ajudo com ela, mas não desiste de ir. Então com aquela ajuda ali da minha irmã, eu continuei indo nessa igreja, continuei buscando a Deus. E algo começou a me incomodar muito forte no meu coração em relação ao meu marido, porque o meu marido ele não nasceu no lar cristão, não conhecia a palavra,
E eu começou a me incomodar naquilo ali, porque eu dizia para Deus que, Senhor, eu quero ele do meu lado aqui na igreja. Eu quero ele buscando comigo, eu quero que ele conheça a tua palavra, eu quero que ele conheça o teu amor, eu quero que ele conheça aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor é, que Deus é bom, Deus é perfeito. Eu, como venho de um lar cristão, eu tive muitas experiências com Deus, Deus falou muitas vezes comigo, e eu queria que ele experimentasse, porque eu queria que ele estivesse do meu lado, também caminhando nessa jornada de fé. Então eu lembro que eu ia na igreja e às vezes eu ia totalmente desanimada, cansada, triste, e eu olhava para as cadeiras, eu sempre sentava numa cadeira depois, eu deixava uma cadeira vazia do meu lado, e quando eu orava olhando para essa cadeira e falava assim, em nome de Jesus, um dia ele estará sentado do meu lado. E eu fui proclamando essas palavras de fé, profetizando que ele estaria do meu lado. Então dali passou um tempo, em 2010 por aí, o Senhor começou a fazer a obra. Deus usou lá no serviço do meu marido também pessoas lá, pessoas que trabalhavam com ele também para ser canal de bênção, para falar de Jesus para ele. Ele começava a me perguntar dentro de casa sobre as coisas da Bíblia, sobre as coisas da palavra de Deus, e eu estava sempre atenta, respondia. Eu comecei a ver que Deus estava começando a agir e que estava acontecendo o interesse dele de querer conhecer sobre Deus. Foi então que ele começou a ler a Bíblia. Ele leu a Bíblia toda em menos de um mês, se eu não me engano, e Deus começou a falar com ele através da sua palavra. Deus começou a falar com ele, ele começou a querer conhecer mais sobre Deus, sobre quem Deus era. Quem era esse Deus que a gente falava, eu falava, a minha mãe falava, as minhas irmãs falavam. E Deus foi trabalhando, então ele se batizou, aceitou Jesus Cristo. Hoje ele é um homem de Deus, se batizou na igreja, começou a trabalhar na igreja, começou a levar a palavra de Deus dentro da igreja. Foi aí então que em 2011 eu tive o meu segundo filho, e com apenas 3 meses de idade dele, eu caí numa depressão pós-parto muito forte. Junto com essa depressão, tive crise de pânico, crise de ansiedade. Eu tinha medo de ficar sozinha, não podia ficar sozinha porque eu achava que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu tinha medo de andar na rua, porque achava que se eu andasse na rua, um carro ia me atropelar, alguém ia acertar, ia dar um tiro em mim. Isso tudo vem com a crise do pânico. Então aquilo ali foi algo que aconteceu na nossa vida, na minha vida do meu marido. E mesmo de todas o que nós estávamos fazendo, de tudo que já tinha acontecido, de termos entrado na igreja, dele ter aceitado a Jesus, essa aprovação vem na nossa vida. Eu fiquei muito ruim, eu comecei a ter pensamentos suicidas. Eu achava que se eu tirasse a minha vida, eu ia estar salvando a minha família, porque na minha cabeça o que eu achava é que não era justo essas coisas acontecerem com a minha filha, que tinha apenas 3 anos de idade, e meu filho tinha apenas 3 meses de idade, e o meu marido havia pouco tempo que havia se convertido. E eu achava que a única solução para aquilo ali acabar era eu tirar minha própria vida. Então, nessa época, nós já não morávamos mais com meu sogro. Nós viemos morar num apartamento onde nós adquirimos aqui, pela graça de Deus. E o meu marido chamou meu sogro para vir ficar um tempo com nós, para nos ajudar, porque tinha o meu filho de 3 meses e tinha minha filha de 3 anos. Então, era uma coisa muito corrida e ele não conseguia fazer sozinho. Então naquele tempo ali sempre tinha alguém comigo, eu não podia ficar sozinha. Eu tinha pensamentos de morte, eu via as pessoas com os olhos todo preto, e na minha cabeça, no meu entendimento naquele momento, eu achava que aquelas pessoas ali eram pessoas endemoniadas, eram pessoas condenadas. Eu também achava que Jesus já tinha vindo arrebatar a sua igreja e eu tinha ficado. Tudo isso eram pensamentos
pensamentos que o diabo, que o inimigo colocava na minha cabeça, porque ele tinha a total certeza de que ele ia conseguir me destruir. Mas em todo o tempo, mesmo quando eu estava doente, mesmo quando eu pensava essas coisas, mesmo quando eu ficava achando que as pessoas estavam endemoniadas, mesmo com todos esses pensamentos, havia momentos que eu me lembro perfeitamente que eu orava e eu falava com Deus, eu estava sempre com o meu pensamento ligado em Deus, embora a minha sanidade mental não estava bem naquele momento, porque eu tinha muitas crises de ansiedade, me dava aqueles ataques de pânico, eu não conseguia respirar. Teve uma vez que eu caí na minha sala, não consegui respirar, eu achei que eu fosse morrer naquele momento, e meu marido estava sempre ali junto comigo, então foi no momento que ele teve fé, foi o momento que foi apropriado para o meu marido se fortalecer na sua fé, porque ele recente tinha se convertido. Então, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E neste momento também, eu acabei desmaiando dentro de casa, passei mal. Ele me levou no médico, e lá no médico eles fizeram vários exames, fizeram o exame da cabeça, fizeram um exame de sangue, fizeram todos os tipos de exames, eles não acharam nada em mim. Então eles indicaram ao meu marido que deveria ser melhor me internar. Então eu acabei ficando internada no hospital de Porto Alegre, fiquei internada ali, vi muitas coisas dentro daquele hospital, vi pessoas tendo crise. Eu também, em um momento, eu tive uma crise a qual eu nem me lembro como eu tive. Quando eu acordei, eu apenas estava amarrada na cadeira de rodas, estava amarrada com os pés e as mãos, e eu não entendia o porquê que eu estava amarrada, e eu acordei e perguntei para os médicos o que houve, porque eu não entendia o porquê que eu estava amarrada. E eles falavam, tu teve uma crise e nós tivemos que te amarrar. E só que neste momento eu não me lembrava de nada, eu não conseguia me lembrar de nada que acontecia. Então ali assim eu vejo, meus irmãos, que o diabo ele tentou muito me prejudicar, ele tentou muito me destruir. Mas como a palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalece contra a sua igreja. E em todo o tempo a minha família, o meu marido, a igreja na qual eu congregava estava orando por mim naquele momento. E eu me lembro também que a minha irmã foi me visitar no hospital e eu estava totalmente dopada de remédios, que eu tinha que estar à base sempre de remédios, porque eu não conseguia ficar calma, tranquila. E ela começou a me ajudar a pôr a minha roupa ali, e ela começou a cantar um louvor para mim me acalmar. E quando ela começou a cantar aquele louvor, ela disse que eu me levantei do nada, comecei a falar umas coisas estranhas. Então ali eu percebi que depois que tudo que foi contado para mim e que foi passado para mim, eu entendi que o diabo tentou verdadeiramente destruir a minha vida naquele momento, me fazendo acreditar, me trazendo mentiras, dizendo que eu já estava perdida, que eu já estava condenada, que Deus já tinha desistido de mim. Mas Deus estava ali presente em todo o tempo, em todo momento. E em certa tarde, uma vez, eu estava ali no hospital e eu estava falando com Deus, olhando para aquela janela daquele hospital e dizendo, Senhor, que eu estava com muita saudade dos meus filhos, da minha casa, do meu marido. Já havia, acho que mais de uma semana que eu estava internada no hospital, e eu falando com Deus naquele momento, e eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim que era para mim continuar, que era para mim ter força e fé, porque a minha família precisava de mim. E naquele momento ali, eu coloquei a mão no casaco, que eu estava no casaco, eu coloquei a mão e peguei uma meia do meu filho, que estava ali, que recém tinha nascido. Ele tinha apenas 3 meses, então eu quase nem consegui ter aquele momento com meus filhos. E eu peguei aquela meia ali, eu vi, e aquilo ali eu entendi que foi uma resposta de Deus, que Deus estava comigo, que Deus estava ali comigo, me ajudando a enfrentar aqueles problemas, aquelas situações, e que eu ia sair, sim, vitoriosa no nome de Jesus. Com aquele tempo ali, passou essas 7 semanas, 7 dias, na verdade, que eu fiquei internada no hospital. Então eles me deram alta, porque eles viram uma melhora em mim, porque eu comecei a tomar remédios, então eu comecei a melhorar. Então eu vim para casa, foi aquele momento de alegria, aquele momento de
de agradecimento a Deus. Voltei para casa, fiquei acho que uma semana, uns dias, aconteceu de novo a questão da depressão, eu tive uma recaída, e quando eu tive essa recaída, ela veio muito mais forte, e aí foi uma provação de fé para o meu marido também, que naquele momento ali, muitos da família começaram a falar, não, tu tem que levar ela de volta para o hospital, porque tu tem que interná-la de novo. E ele disse, não, no hospital ela já esteve, agora é com Deus. Então, o restante dessa minha provação que nós passamos, ele me levava todos os dias na igreja, orávamos. Eu me lembro que eu ficava na igreja do lado dele e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu tinha ficado praticamente como uma criança. Sabe quando uma criança é dependente? E até babar, eu babava, porque eu não tinha mais controle de mim mesma, por causa de tantos os remédios que eu tomava, e também porque eu fiquei ruim de novo. O diabo novamente tentou ali, mesmo assim ele tentou mais uma vez destruir a minha vida, mas ele sabia que ele não ia conseguir. Meu marido, na fé no Senhor Jesus Cristo, todo momento do meu lado, cuidou de mim, me levou na igreja, pegava na minha mão, orava. Eu me lembro que uma vez no culto eu olhei para o lado e vi ele chorando. Ele chorava como criança, porque ele cria no poder de Deus e sabia que Deus ia fazer a obra, e que tudo aquilo que nós estávamos passando era por permissão de Deus para fortalecer a nossa fé. Então ali fomos indo, ele me levava todos os dias da igreja, os pastores oravam, e foi acontecendo que eu fui melhorando, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que passou um tempo sem precisar me levar ao médico novamente, no hospital, ficar internada. Ele também me levou no médico que havia em Porto Alegre, que ele é psiquiatra. Esse médico ele foi usado pelo próprio Deus para dizer para o meu marido que nem todas as coisas são espirituais, que eu estava doente sim, que era sim investido do inimigo, mas também havia a minha carne, porque eu sou ser humana, eu sou de carne e osso. Nós seres humanos precisamos alimentar a nossa mente com coisas boas, precisamos nos alimentação, cuidar do corpo físico que Deus nos deu. E esse médico foi usado para falar que não era para o meu marido se preocupar, que isso que ele estava passando não era apenas espiritual, mas também tinha que tratar do corpo. Então ali nós fomos cuidando, fomos tratando do corpo. Ele receitou uns remédios, eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para estabilizar o hormônio, tomava uns outros remédios lá, tudo de tarja preta. E ali eu fiquei tomando aqueles remédios, acho que por uns 6, 7 meses. E eu já me lembro que eu não conseguia mais nem escrever de tanto remédio que eu tomava, porque os remédios, quando tu toma demais, ele vai acabando o corpo vai atingindo outras partes do corpo. E eu me lembro que eu não conseguia nem escrever. Quando eu escrevia, eu tremia, não conseguia sair uma palavra escrita ali. E um dia eu estava na frente da televisão assistindo uma pregação de um pastor, e ali ele estava pregando sobre a cura do corpo, e ele falou: você que está cansado de ficar aí refém de remédios, venha e faça essa oração comigo e tenha fé em nome de Jesus que o Senhor já te curou. Então eu orei com aquele pastor naquele momento, e eu me lembro que na mesma hora eu tive uma ação de fé, levantei do meu sofá, peguei os remédios que estavam no armário, todos estavam fechados, a recém tinham comprado, não tinha tomado ainda porque não estava no horário. Peguei aqueles remédios ali e peguei e joguei tudo na lata do lixo que estava abaixo de mim, e eu disse: em nome de Jesus, o Senhor já me curou, eu não vou ficar prisioneira nem refém de remédio. Desde aquele momento em diante ali eu nunca mais precisei tomar um remédio para dormir, um remédio para depressão, um remédio para controlar o meu humor. Eu entreguei a minha vida na mão do Senhor Jesus Cristo e disse que o diabo não teve vez, o diabo não conseguiu atingir a minha vida, o diabo não conseguiu me derrotar. Uma vez eu passei mal dentro da igreja, o meu marido me levou ao hospital e eles me botaram soro porque eu estava muito fraca, porque eu não estava me alimentando. É aonde entra a parte do nosso corpo físico, que precisamos cuidar do nosso corpo físico também.
Eu não estava me alimentando, estava muito fraca, e eles me botaram soro na veia. E na minha frente tinha uma mulher sentada tomando soro na veia também. E estava só eu e ela naquela sala. E aí, de repente, aconteceu alguma coisa lá dentro da sala das enfermeiras. E essa mulher, eu olhei para essa mulher e essa mulher olhou para mim. E ela disse para mim assim, a tua hora tá chegando. A tua hora tá chegando e não adianta fazer nada. Não adianta tu fazer nada que não vai adiantar. Ali eu entendi que a mulher estava sendo usada por um espírito maligno para falar comigo, para me intimidar, para me colocar medo, colocar dúvida no meu coração. Eu me levantei, chamei a enfermeira, pode tirar que já está acabando meu soro. E disse, em pensamento, comecei a orar, em nome de Jesus, já é derrotado. A minha vida pertence ao Senhor, o meu Senhor é o meu Salvador, é o meu Jesus Cristo. E aquela mulher ficou resmungando baixinho ali, eu peguei, saí, virei as costas e vim embora para casa. Naquele momento eu nem contei isso pro meu marido, porque como eu já tinha passado por tantos pensamentos não lúcidos, fora da minha casa, fora da realidade, eu pensei que meu marido não fosse acreditar em mim, então eu guardei aquilo ali para mim e vivi essa experiência. E eu quero dizer, irmãos, que hoje nós estamos isso aconteceu em 2011. Em 2023 eu estou aqui contando o meu testemunho, porque talvez você que está assistindo, que vai assistir esse testemunho, esteja passando pela mesma dificuldade. Eu quero dizer para você que existe um Deus que te vê, um Deus que te guarda. Basta clamar a Ele, suplicar o seu favor, seus ouvidos estão atentos para te ouvir. Em todo o tempo, Jesus estava ali, e Deus não me deixou só. Mesmo que quando acontecia pensamentos de eu achar que Jesus tinha me abandonado, que Jesus tinha me negado, Jesus não tinha, Jesus estava ali. Olha, essa mulher foi usada pelo Satanás para falar essas coisas para mim, que meu tempo estava chegando, mas hoje estou em 2023, estou aqui, firme e forte, buscando a presença do meu Deus, estudando a sua palavra, cuidando da minha família, ensinando os meus filhos no caminho do Senhor. Então eu quero deixar esse testemunho para que chegue em nome de Jesus em muitas vidas. Quero te dizer que você não está só, que Jesus está contigo. Basta clamar a Ele. A palavra dele diz que aquele que bate se abre, quem pede recebe. A palavra de Deus é real e verdadeira. Se você está sofrendo com essas coisas neste momento, se você também, esposa, está buscando pelo seu marido e não está vendo resultado nenhum, tenha paciência, tenha fé, confia no Senhor, porque o Senhor te vê. O Senhor vê as tuas súplicas, o Senhor ouve o teu clamor de madrugada, o Senhor conta cada gota da sua lágrima derramada no seu travesseiro. Pode ter certeza que na hora certa o Senhor virá com a provisão e direcionamento e agirá na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz a todos, em nome de Jesus, que esse testemunho seja alcançado por muitas vidas e que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, em nome de Jesus. Obrigado. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.